Olá pessoal, olá galera. Hoje vamos falar sobre um trilionário que teve dificuldades em manter relações, em amizades, eh, em manter a sua família coesa. Eh, É uma dificuldade ser rico, milionário, bilionário e conseguir manter. Mas será que sim? Não, vamos falar sobre isso. No primeiro vídeo deste canal, por acaso, falei sobre dois filmes, em pouco tempo, e um deles foi o Lamborghini, que é um filme mais recente. O Lamborghini também teve este tipo de dificuldades, embora não fosse trilionário, mas manteve estas relações de forma débil. Mas mesmo assim ainda conseguiu manter algumas relações, embora o seu filho não gostasse muito dele, ficasse chateado com o pai. Não conseguiu manter o casamento, mas sempre conseguiu alguma coisa. Neste vídeo vou falar sobre todo o dinheiro do mundo. Um trilionário, o primeiro trilionário da era moderna, nesta economia de mercado. É um feito, não é fácil. Na antiguidade, noutro tipo de era, houve homens mais ricos ainda. O pai dele, ele herdou também o negócio do pai e evoluiu. No filme fala que o pai dele, o Getty, ele também descendente do Getty, que não confiava nele para herdar a fortuna. Porque ele era um playboy e não muito responsável, dado à juventude, mas ele quis provar ao pai que conseguia, e o pai deve ter ficado orgulhoso dele, embora quando ele conseguiu o feito de ser trilionário, o pai já tinha falecido. Ele, no filme, mostra que ele, embora tivesse muitos netos, não fala muito em pormenor, mas deixa a ideia que ele teve diversas esposas. O filho dele não era como ele, mas ainda pior, muito menos responsável. O neto, ele tinha algumas esperanças com o neto, embora ele tivesse vários netos, mas tinha esperança com o neto. Parece que ele considerava-o merecedor para passar os conhecimentos dele, mas ele era uma pessoa muito avarenta, considerava que toda a gente que estava em volta dele eram interesseiros, e eventualmente a maior parte sim, mas ao ponto de deixar os familiares de lado, o filho e a esposa e os netos. O filho manteve uma fase em que tinha um casamento mais ou menos estável, estava quase a ir à bancarrota. O pai não o ajudava e não, evidentemente não o tinha que ajudar, mas a ficar anos e anos sem ver a família é estranho. Os netos não conheciam o avô. Ele considerava o neto uma pessoa talvez com características para a herança, porque uma vez a esposa do marido, que é uma das personagens principais do filme, porque participou na tentativa de resgate e de pagamento do rapto do filho, que é o tema principal do filme. A esposa deu a ideia, então se o teu pai é trilionário, até mostrou o grande edifício da empresa dele, a dizer ao filho, portanto ao neto do Getty, portanto ao filho dela, que era do avô, mas o neto nem conhecia o avô, e então ela falou com o filho para escrever uma carta, e pronto, claro que o Getty, o trilionário, obviamente deve ter pensado assim: olha, eles vêm cá,
que é por causa do meu dinheiro. Pronto, é verdade, a esposa pensou em pedir uma ajuda porque eles estavam na bancarrota. Pronto, mas ele lá decidiu convidar a família para ir lá, e foi lá que ele conheceu o neto pessoalmente e gostou de falar com ele. Houve aquela situação em que ele mentiu que uma peça era muito valiosa, valia bilhões, mas ele tinha comprado no museu daqueles peças da loja de merchandising de museu, lá das pirâmides do Egito, e ofereceu ao neto. Ele ficou contente, e falou com ele, e pensou que talvez fosse começar ali uma relação de passagem do legado. Na minha opinião, ele mostrou-se lá no filme que ele não tinha amigos, ele não ligava nenhum aos familiares. Quando alguém tentava falar sobre os familiares por terem um problema, ou quando alguém queria falar com ele mesmo sobre um assunto da empresa, ele estava sempre a dizer que estava muito ocupado, agora não, e que pode perder muitos milhões de dólares, e estava sempre lá a olhar para a Bolsa de Valores e para outros indicadores, e aquela hora era para aquilo. Confesso que em certos momentos sim, tem que se dedicar ao negócio, que é para ganhar, mas todos os dias, durante dias, meses, fins de semana, anos, décadas, sem ligar nenhuma à família, nem amigos, a tratar os empregados de uma forma como se calhar muitos não merecem, a devido à dedicação que eles têm por ele e pela empresa. As formas, também não sou contra as formas dele não gastar dinheiro com os impostos. Ele investia em obras de arte, e tinha a fundação dele, etc. São formas de não pagar impostos e de dar um certo cunho à sociedade, e deixar também um legado nesse sentido. Mas não conseguir ter uma esposa, nem toda a gente precisa de uma esposa, mas ele parecia ser uma pessoa muito solitária. Eventualmente uma esposa, considero que ele provavelmente precisasse de uma esposa que fosse uma pessoa de respeito e de valor e de confiança. Ele não conseguia ter confiança em ninguém, nem nos filhos. E uma coisa que me deixou estupefacto foi ele não querer ajudar o neto no rapto do neto, que é o tema principal do filme. Ele chegou a dizer que era o neto favorito dele e que queria passar para ele a herança, mas ele não quis dar o dinheiro. Era um dinheiro que totalmente dentro das possibilidades dele. A mãe dele foi uma pessoa que se dedicou a tentar recuperar o filho, mas o avô não se preocupou quase nada, só se preocupava nos negócios dele. Pôs um empregado dele ou uma pessoa de confiança dele a tratar do assunto, mas tentou principalmente a questão de tentar recuperar sem gastar dinheiro. Chegou ao ponto de lhe tirarem uma parte do corpo e enviar por correio, e aí ele abriu um bocadinho os olhos e tentou
a participar, mas falou com os advogados, não deu o dinheiro todo, aquilo estava cheio de cláusulas, acabou que não conseguiu usar o dinheiro todo. Eu já vi o filme há algumas semanas, não me lembro bem dos pormenores, mas a mãe acabou que não conseguiu pagar aquele dinheiro todo e negociou com os raptores o dinheiro possível e lá conseguiu. Pronto, este foi um acordo com ela todo dominado, e depois que ela não podia fazer determinadas coisas no património dele, etc. Porque por causa da herança, que ela era casada com o filho e divorciou-se, porque o marido, o filho dele, andou a traí-la com muitas mulheres e com muita droga. Começou a levar um lifestyle que não era de acordo para o homem casado e responsável, pai de família, e teve que ser. Então ela teve que rescindir, teve que abdicar de tudo para salvar o filho. Lá conseguiu salvar o filho, mas depois houve lá uma parte em que ele comprou uma obra de arte que faz parte também da forma dele fugir aos impostos, mas comprou uma obra de arte. Ele estava a dizer que estava a perder muito dinheiro por causa do preço do petróleo, mas comprou uma obra de arte de muito mais dinheiro que o valor do resgate do filho, do filho não, do neto, que é completamente impensável. E ele tinha lá uma coleção de obras de arte enorme, e tinha lá um neto que a correr perigo de vida. Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Na minha opinião, acho que uma pessoa deve se preocupar com a sua saúde financeira, viver em liberdade financeira, ter liberdade de tempo, de liberdade geográfica, ter bastante renda passiva, poder investir e lançar sementes e poder colher e ter e com isso poder ter alguns luxos. Não sou contra ter uma espécie de uma empresa para blindar o seu património e a herança, participar com a família, porque é assim, se nós estivermos a trabalhar um dia ou outro, e que é importante, e deixamos a família de lado, os filhos, os netos, a esposa e outros familiares, eles não vão ficar chateados. Se nós ficarmos uma semana, 2 semanas, até um mês, pronto, eles até podem ficar um bocadinho chateados, mas depois dá para recuperar. Mas ficar décadas sem dar atenção nenhuma, nada, nem se consegue preparar a herança, nem pronto, ele consegue blindar o património dele, mas neste filme eu achei engraçado que ele tanto blindou o património dele, que calhou que foi a esposa, porque o neto ainda era menor, ficou a esposa a tomar conta do património dele. Quando ele faleceu, a esposa já tinha resgatado o filho, ou seja, o neto dele, e ela é que ficou a comandar aquilo tudo, ou seja, as empresas, o património, a fundação, as obras de arte.
Houve lá, por falar em obras de arte, houve lá, quando eu falei naquela peça de museu, que ele comprou no museu e que disse que era uma peça original, que valia milhões, depois quando ela foi tentar vender aquela peça, eles mostraram que portanto lá no leilão, eles não aceitaram e foram mostrar, porque ela ficou incrédula, que era para tentar arranjar o dinheiro para o resgate. Se aquilo valia milhões, dava jeito para o resgate. E então os do leilão disseram que foram mostrar que aquelas peças vendem-se ali no museu. E é assim. Mas estava eu a dizer, ela ficou com o património todo dele, ficou a comandar aquilo tudo. Portanto, ele soube proteger, blindar o seu património, mas não soube preparar a herança. O pai dele também não, mas teve a sorte que o filho, embora não gostasse muito do filho, o filho tornou-se um bom herdeiro. Provavelmente o neto dele, pronto, sobre o Getty, sobre a família Getty, eu não investiguei nada, só conheci por causa do filme. Já tinha ouvido falar do primeiro trilionário do mundo, da área do petróleo. Já agora ele ficou trilionário na área do petróleo. Até mostrou lá uma imagem, uma cena muito interessante dele a negociar lá na Arábia, a negociar com os, uma coisa quase impossível e foi aí que ele conseguiu ser trilionário, que era explorar aquela área cheia de petróleo, e fez um acordo com os povos nativos daquela região, que é uma coisa que ninguém acreditava que era possível, e ele conseguiu. E depois outro problema que ele resolveu foi como transportar aquele petróleo todo. Então ele conseguiu fazer um navio petroleiro enorme para transportar aquilo tudo. Portanto, ele resolveu muitos problemas e mereceu a sua riqueza. Portanto, conseguiu justificar a confiança ou a falta dela do pai dele. Eu sabia que era nessa área que o primeiro trilionário, mas por acaso a história dele eu não sabia. Mas agora já que falei nisso, vou investigar isso depois de gravar este vídeo. Mas o Getty não soube ainda pior que o pai dele perpetuar a herança, portanto ter alguém para herdar a fortuna dele, de confiança, e portanto poderia ter uma esposa de confiança, podia ter um filho. Claro que nós não podemos convencer os filhos a serem grandes empresários e a serem empreendedores, e normalmente o filho de rico quer gozar a vida em novo, já que tem aquele dinheiro todo, mas os pais podem sempre dar uma orientação e tentar passar o seu legado de alguma forma, e confiar nas pessoas e dar alguma confiança, não dar tudo, fazer com que eles procurem as suas conquistas, que é para conseguir ganhar a sua confiança. Pode lançar desafios, há várias estratégias para conseguir arranjar um herdeiro ou mais, ou um conjunto deles. Por exemplo, pode ser a esposa, o filho, 2 filhos e a filha. Podem ter capacidades para levar tudo em diante, para gerir a sua herança, o seu património. Ele soube blindar, mas não soube perpetuar, e foi a grande falha dele. Ele acabou por falecer junto das obras de arte dele. No fundo era aquilo,
foi, foi o grande amor da vida dele, foram as obras de arte, muito valiosas, e a riqueza maior do mundo ele não conseguiu. Ou seja, todo o dinheiro do mundo, mas não era um homem rico. Uma pergunta que eu não posso responder aqui porque eu não investiguei, podia ter investigado antes, é o que é que será desta família Getty? A empresa ainda existe, acho eu, lá nos Estados Unidos. Será que a esposa do filho dele levou os negócios em diante? Será que vendeu aquilo tudo aos interessados? Portanto, já que aquilo tinha muito equity, eu vou investigar. Fica o repto. Mas a mensagem principal é esta: todo o dinheiro do mundo, blindagem do seu património, herança, a perpetuar a sua dinastia, o seu legado, não conseguiu, pelo menos por mérito dele, antes pelo contrário, e ficou um homem pobre, com muito dinheiro, muitas obras de arte, mas não invejo. Acho que prefiro a minha vida pessoal do que a dele, e eu nem 0,001% da riqueza que ele teve tenho. E é esta a mensagem que eu deixo. Muito obrigado por assistir. Peço para, principalmente quem ainda não subscreveu, que subscreva. Agradeço ter assistido até ao fim este vídeo, que já vai um bocadinho longo, e que comente e partilhe nas redes sociais, e despeço-me até ao próximo vídeo.